Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. É um prazer tê-los aqui conosco, tá? Hoje a gente vai falar bastante aqui dos riscos cibernéticos, né? Relacionados à parte cyberfísica, tá? Então, deixa eu projetar aqui. O tema da nossa apresentação aqui hoje vocês conseguem ver a minha tela, pessoal? Ah, agora sim. Então, primeira coisa antes de começar a falar, né, eu sou o Reginaldo da SEC, eu vou a gente já vai se apresentar aqui um pouco, né, mas eu queria trazer um ponto importante, né, a gente vai falar aqui de infraestrutura cyberfísica, né, é o tema que o Gartner tem dado aí, para essa parte de segurança de dispositivos que são não convencionais, né. Então, basicamente, cyberfísico, grosseiramente falando, é um dispositivo físico que ele é controlado por algum tipo de inteligência, né, algum outro computador que controla um dispositivo físico na ponta, tá. E o que a gente tem visto é que essas infraestruturas têm sido cada vez mais alvo de ataque e de espionagem. Então isso que a gente vai trazer aqui hoje em conjunto com a Clarity. O que é importante antes da gente começar a falar, né, no chat, podem fazer perguntas à vontade, no final a gente vai reservar um tempo bem legal aqui para responder, então a gente vai trazer isso para vocês, tá. E no final do webinar tem uma coisa super bacana, a gente vai sortear, a gente vai fazer uma pergunta de vestibular, viu, super difícil, e aí depois a gente vai sortear um voucher no valor aí de R$ 500 para quem for a primeira pessoa a responder. Então vocês têm que colocar lá a alternativa no chat, tá, pessoal? Então, basicamente isso, tá? Hoje eu sou funcionário, estou aqui na SEC, sou responsável por essa parte de segurança cyberfísica, né? Então, para os ambientes tanto a gente fala da indústria, a gente tem a parte de hospitais, tem outros tipos de dispositivos cyberfísicos que a gente vai falar. Eu trabalho com isso há mais de 18 anos e hoje dentro da SEC aqui a gente tem uma estrutura bem grande para ajudar os nossos clientes a proteger isso. Comigo, né, vou chamar aqui no palco, né, o meu amigo Ítalo Calvano, a gente conhece há muito tempo, ele é o vice-presidente da Claro para a América Latina. Se apresenta um pouco aí, pessoal, Ítalo. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Regis, obrigado pela parceria, SEC, obrigado pela presença de todos vocês aqui, que a gente sabe que hoje em dia o tempo é o nosso bem mais precioso, então vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível o tempo de vocês aqui, tá? Eu cuido da operação da Clarity na América Latina, a Clarity ela tem presença no mundo inteiro, e na América Latina, 6 anos de vida. Então, a gente já cresceu bastante aqui, tem mais de 300 clientes usando a nossa tecnologia, nosso time cresceu, e a gente tem uma missão muito importante que é proteger infraestruturas críticas. Então, a gente vai tentar compartilhar um pouquinho com vocês durante essa apresentação, esse desafio. Tá ótimo. Vou voltar aqui para a apresentação, para a gente passar, né? Mas antes de tudo, pessoal, queria apresentar um pouco a SEC, né? A SEC é uma empresa brasileira, né, que atua aí em 5 países da América Latina, por enquanto, né, estamos em crescimento bem acelerado. Hoje é uma empresa 100% de cibersegurança, então nós fazemos parte hoje do grupo de investimentos, o Grupo Pátria, é o dono da SEC, e por meio dessa aquisição, né, a gente construiu vários expertise relacionados à cibersegurança. Então, a nossa empresa, a gente tem orgulho de falar, gente, a gente é bom em cibersegurança, somos bons em cibersegurança. Temos mais de 1.000 funcionários, né, temos altamente capacitados, né, temos 5 centros de resposta a incidentes distribuídos aí pela região. Isso é muito importante, né, porque a gente sabe que essa redundância de SOC é super importante, tá? Temos centro de pesquisa nos Estados Unidos e em Portugal, a gente desenvolve muita coisa aqui, tá? Então, podemos considerar uma empresa de cibersegurança com muitas coisas relacionadas à tecnologia sendo desenvolvidas. Temos alianças tecnológicas, né, com os principais parceiros de segurança, principais empresas hoje do mercado, tá? Só no nosso time de MDR, a gente tem mais de 250 pessoas, a gente tem o que a gente chama de maior Red Team da região, né? Todos funcionários SEC, né? Então a gente tem um time de segurança ofensiva muito experiente
E esse time ele atua tanto na parte de corporativa de IT, quanto na parte de OT. Então a gente já tem caso onde o nosso time de segurança ofensiva já testou resiliência de ambiente de OT, tá? Temos mais de 800 clientes na região, e uma coisa super legal que eu gosto de falar, pessoal, que acho que faz sentido, banco mexe com dinheiro, né? E dinheiro é algo super crítico. E então o banco, por natureza, ele tem a questão de segurança enraizada, é algo que é muito investido há anos, né? E do nosso lado aqui, o que que a gente vê? Que 9 dos 10 principais bancos da região são clientes nossos. Então isso mostra um pouco da confiança que os clientes têm com a gente, né? Ô Ítalo, fala um pouquinho para mim da Clarot, né? Para o pessoal, para quem não conhece, conhecer, entender um pouco o que que é a empresa. Joia. Bom, para quem não conhece a Clarot, né, ela é uma empresa que ela nasceu em Israel. Hoje o headquarter da Clarot é em Nova York, então a gente tem presença no mundo inteiro, tá? A Clarot ela tem uma média de 800 funcionários no mundo, né? Só na América Latina, mais de 300 clientes usando a nossa tecnologia, tá? Ela nasceu com foco na proteção de infraestruturas críticas. Esse é o DNA da Clarot. Ela vem comprando empresas e fazendo aquisições de novas tecnologias e crescendo a sua plataforma para proteção fim a fim. Então, hoje a gente fala que a Clarot ela tem o slogan dela, inclusive ela comenta que a gente trabalha para proteger, para que as vidas sigam de maneira ininterrupta, né? Ou seja, a gente protege todas as infraestruturas críticas de uma planta industrial a uma cidade inteligente, a um hospital, de maneira inteligente, com AI integrado, né, e ajudando o cliente a entender aonde priorizar a proteção e a remediação do que a gente vem encontrando nesses ambientes. Então, o nosso foco é esse: proteger o que não é o tradicional, que as soluções tradicionais de TI não conseguem proteger, contudo, trazendo um linguajar para que o time de TI, de cibersegurança, consiga entender, através da nossa ferramenta, o que acontece nesse mundo obscuro, né? Esse mundo invisível dos dispositivos de IoT, de OT, de IoMT, o XIoT que a gente chama, que tem chegado aí no mercado com muita força. Ótimo, Ítalo. Voltando aqui para o slide, o Ítalo, que negócio é esse que a Clarity é líder no Gartner? Conta um pouco para a gente. Acho que foi a primeira avaliação que ocorreu desse tipo de ferramenta. Queria que você como a Clarity está se posicionando, tá? Esse é um ponto interessante, né? Proteção de infraestruturas críticas, engraçado isso, né? Há 6 anos atrás, o nosso interlocutor, ele era a pessoa da planta, a pessoa de operação, né? Hoje em dia ele continua, tá, como um interlocutor super importante, mas a gente viu esse movimento ele seguir para o CISO, né? O time de cibersegurança começar a proteger esses ambientes que eles não protegiam, né? Então o Gartner ele começou um trabalho já há muito tempo para criar um relatório de CPS, que é Cyber Physical System Security, né? E ele lançou esse ano o primeiro quadrante do Gartner para esse tipo de segmento, né? Então a Claros ela está como o número 1, né? Como a líder para a proteção de infraestruturas críticas, né? E por que a gente vê esse movimento acontecendo, Regis? Hoje em dia, o desafio do CISO não é só proteção daquele perímetro de TI, né? Ele precisa proteger esse ambiente que cresceu, teve um boom muito grande dos IoTs, né? Quando a gente fala de transformação digital. Então, hoje o CISO ele precisa proteger esses ambientes e o Gartner está ajudando nesse direcionamento, porque muitas vezes você protege, gasta milhões protegendo a sua TI, o seu corporativo, e por um acaso vem através de um IoT, que cuida, por exemplo, de uma temperatura de uma sala, um ataque, um vetor de ataque por ali, né? Ou seja, a superfície de ataque, ela é muito grande. Então a gente está super bem posicionado, que a gente tem uma plataforma única de acesso remoto, de visibilidade, de proteção, de segmentação de rede, tudo isso integrado para ambientes CPS, para ambientes Cyber Physical Security. Ótimo. É interessante, né, Ítalo, falando nisso, né, que a gente fala um pouco de superfície, né?
Na nossa visão aqui como SEC, olhando de baixo para cima, a gente vê que tem muitos lugares que podem ser a superfície de ataque, né, então a rede, o e-mail, os servidores, né, e aqui tem eu sublinhei aqui que é a parte de IT OT, né. Então, essa eu falo hoje que é uma das maiores superfícies de ataques que existem, né, porque esse tipo de ambiente ele nasceu inseguro, não por displicência ou por falta de controle, mas por questões do momento, né. Eram redes totalmente segregadas, ambientes que não tinham conexão à internet, redes que, não tinham uma pressão tecnológica tão grande por se conectar, né. E hoje em dia já é muito diferente, né. A alta conectividade está relacionada com aumento da produtividade, resposta ao mercado. Então, para uma empresa, se ela não estiver altamente conectada, provavelmente ela vai perder, competitividade no mercado. Então não é uma escolha se conectar, é uma escolha se proteger. Então, aqui, falando como SEC, né, o que a gente entende, como você tem ferramentas de endpoint security, você tem ferramentas para proteger um servidor, uma série de coisas, você tem ferramentas para proteger esse ambiente. E é nisso que a gente busca, né, porque você vai ter a ferramenta e nós, como SEC, a gente consegue ajudar vocês a coletar esses dados, entender esses dados, ter o expertise certo, né. Redes industriais ou redes CPS são diferentes de redes corporativas, então exige maneiras de tratar, maneiras de abordar diferente. Então, tudo isso, o que que como o Ítalo falou anteriormente, né, antes, isso estava na visão do estava na mão da operação, hoje a gente já vê a operação cuida, mas está integrado com o CISO. Não tem como você tratar essa parte de segurança ciberfísica separada da segurança da empresa. Então, para nós, o que a gente vê como SEC é que as empresas têm que começar a integrar isso e trabalhar isso de maneira conjunta, porque o invasor ele não quer saber se são 2 áreas, ele vai invadir, tá bom? E uma das coisas que é bem interessante, né, até conheço o Ítalo há muito tempo aí, é que no começo, quando a gente começou essa jornada de cibersegurança, principalmente aqui no Brasil, né, nos últimos 6 anos tudo, sempre falava-se muito de cibersegurança para PLC, escada, esse tipo de coisa, né. E a gente viu que apareceram outros dispositivos. Ô Ítalo, o que que você vê de dispositivo que o pessoal antes não olhava e hoje já começa a olhar, ou tem que olhar, né? A inovação ela trouxe muitos benefícios, mas muitos desafios também, né, porque hoje em dia você inova com um centavo de dólar, você cria um dispositivo de IoT, você traz uma série de benefícios para o negócio, mas como é que você vai proteger isso, né? Então os IoTs, eles ficaram muito baratos, né, então você vê hoje IoT em qualquer lugar, né, o perímetro não existe mais, né, ou seja, você vê o carro conectado, você vê a cidade conectada, você provavelmente na residência de vocês tem vários dispositivos conectados na infraestrutura de vocês, né. Quando a gente, só para vocês terem uma ideia, a gente protege algumas indústrias aqui, a gente passou a proteger o BMS, ou seja, a infraestrutura predial de de uma determinada empresa aqui no Brasil, né? Nessa infraestrutura predial, ele tinha mais do que 5.000 dispositivos de IoT que ele não tinha ideia que aquilo estava ali, né? Conectado e monitorando toda aquela infraestrutura predial dele inteligente. Estou falando de um prédio, né? Você imagina isso numa cidade, como é que a gente extrapola isso para uma cidade, um porto, um aeroporto, um hospital? Então você tem todos esses dispositivos, eles chegaram para trazer benefício. Agora, como o Regis falou, né? A inovação está aí, né? Ela trouxe uma série de benefícios. Agora, não proteger isso não é uma opção. A gente tem que proteger porque o ataque pode vir por algo que a gente não espera nesses ambientes. Ô Ítalo, até acho que é um ponto importante, vamos voltando até aqui para a nossa apresentação, né, eh, tem uma série de dispositivos, né, deixa eu voltar aqui para a apresentação, acho que está carregando aqui, né. Tem uma série de dispositivos, né, que a gente entende que são críticos, né, que são, importantes ser gerenciados e eles não são gerenciados, né. E, por exemplo, recentemente a gente fez até um trabalho em um hospital, né, em uma organização, onde eles foram colocar as TVs, né, que chamavam os pacientes, né, aquelas TVs que tem um IoT lá,
para que seja chamado, né, paciente senha 1, senha 2, senha 3. E por algum motivo a IoT estava plugado na rede do hospital. Então a gente fez um trabalho, a gente identificou: "Gente, olha, aqui é um dispositivo que por aqui poderia entrar e poderia impactar toda a rede de exame, todo o fluxo do hospital, né. Por quê? É o que a gente falou, né, é um dispositivo simples, né, uma pessoa vai lá: "Não preciso fazer isso, vamos fazer de uma maneira simples". E aí tem dois pontos, né, um é a tecnologia para detectar isso, né, que é super importante, e outro como construir um plano para gerenciar esses dispositivos, né, como eu crio uma governança para fazer isso, né, então é algo que é super importante, né. Porque, como o Ítalo falou, né, a gente pergunta para todo mundo isso, mas poucas pessoas quando a gente pergunta fica silêncio na sala, né. Mas, quantos dispositivos, esses dispositivos são não tradicionais, né, IoT, dispositivo médico, que estão na infraestrutura e podem impactar a performance da sua empresa ou até mesmo a segurança das pessoas. Então, muitas vezes, quando a pessoa decide: "Cara, eu vou colocar um IoT aqui para monitorar esse dispositivo", né, e ele está em determinada rede, isso pode impactar no business da empresa, no negócio, né, pode trazer riscos muito grandes. Então gerenciar isso, é necessário porque, a gente vê que cada vez mais os atacantes são super sofisticados, né, então a gente vê uma série de ataques, né, a diversas indústrias e cada vez isso é mais comum, e a gente vê que essa é a porta de entrada. Então, na indústria, você vê que tem muitas pessoas que acessam, porta de dispositivo aberta, redes que não tem nenhuma ferramenta para gerenciar, né. Acho que um ponto importante que a gente tem que trazer aqui é que os dispositivos de IoT, de OT, dispositivos médicos, eles têm seu próprio sistema operacional, seu próprio protocolo de comunicação, né, e as tecnologias convencionais de IT não têm capacidade de entrar nesse dispositivo, entender como ele funciona, como que é o perfil de comunicação dele de um ponto de vista de segurança. Então, muitas vezes, a gente já viu casos de espionagem industrial, caso de sequestro de informações, onde quando a pessoa entra na rede da indústria, é uma rede que ninguém tem a visibilidade no ponto de vista de segurança. Então é um ambiente fértil para o atacante. E aí, é aquilo que a gente falou, né, a gente vê cada vez mais o aumento dos ataques cibernéticos. O que que é um ponto importante, né, hoje a gente vê que são, amplamente divulgados CVEs e ameaças a ambientes industriais. E pessoal, é absurdo quanto cresce a divulgação de CVEs e vulnerabilidades relacionadas a redes industriais, redes cyberfísicas, né, e dispositivos cyberfísicos. Isso é um sinal para nós, né, que, tem pessoas olhando para isso e, por exemplo, a gente fala de saúde, né, tem um impacto muito grande, né, então dependendo do hospital, tem alguma pessoa que tem alguma função política, alguma opinião divergente da outra, muitas vezes o ataque não tem nem objetivo financeiro, né, tem algum objetivo governamental, alguma coisa do tipo. Então, esse crescimento só vai aumentar, né, só vai aumentar a quantidade de ataques nesses ambientes, e isso de alguma maneira faz com que as empresas tenham que olhar para isso, construir um plano para cuidar desses dispositivos, tá? Aqui a gente traz um pouco, né, do que a gente vê, né, então aqui dispositivos IoT só para, escada rolante, a gente até brinca, né, Ítalo, que o cenário caótico, né, a pessoa trava o sistema de elevador, de transporte, desliga os ar-condicionados, trava as portas de segurança, desliga o sistema de câmera, desliga o sistema de incêndio, isso vamos dar o caso aqui de um aeroporto. Pessoal, virou caos, perigosíssimo, né. No aeroporto você tem a pista de pouso que tem iluminação, que é controlada por algum dispositivo. Então quando a gente olha ao nosso redor, até brinco, né, tudo é cyberfísico, né. Então na ponta sempre tem alguma coisa exercendo alguma função. E isso requer um nível de segurança muito grande. Então a gente está vendo agora, por exemplo, cidade inteligente, né, as cidades inteligentes têm que se proteger, tem uma série de dispositivos cyberfísicos. E aí quando a gente vai para o hospital, né, Ítalo, queria que você falasse um pouco, Ítalo, dessa parte de saúde, né, o que que você tem visto relacionado à cibersegurança? Eu sei que a Claro está protegendo muitos hospitais aí, acho que é um tema que vale a pena você agregar um pouco.
Quando a gente pensa num hospital, a gente cria um conceito de Health Delivery Organization, né? Basicamente, aquele hospital, ele tem uma série de dispositivos que estão conectados e que eles influenciam o atendimento ao paciente, atendimento a nós, como clientes, né? Então, hoje em dia, a maioria dos equipamentos hospitalares que estão fazendo exame, que estão monitorando um paciente, uma incubadora, tudo isso, pessoal, ele está conectado, tá? Então, são equipamentos que, isso por natureza, tá? Não é um erro, mas assim, eles foram criados com um objetivo, mas sem foco na sua segurança cibernética e eles estão conectados na infraestrutura. Então, é super comum eles terem uma série de vulnerabilidades, eles estarem passando dados de pacientes sem criptografia, e podem ser explorados, né? Então, por exemplo, tem um monitor de paciente, a gente tem até um videozinho desse no nosso YouTube, no YouTube da Clarity, que a gente mostra um ataque no monitor de paciente, que é exatamente esse à esquerda aqui abaixo que vocês estão vendo, né? Você imagina o seguinte, a enfermeira, ela entra numa sala, ela monitora, ela olha aquele monitor, ela pega as variáveis do paciente e com base naquilo, ou ela monitora através do centro de controle dela e com base naquilo ela aplica ou não um medicamento. Então, um hacker, ele pode entrar nesse monitor de pacientes e mudar as variáveis de avaliação de um paciente e a enfermeira aplicar, por um erro do que foi visto no monitor, um remédio que pode causar a morte de alguém, né? A gente tem esse caso mostrando exatamente esse tipo de ataque, como ele funciona e como a gente fez isso no monitor de pacientes. Então, eu estou falando dos equipamentos médicos que já estão conectados e precisam ser protegidos. Agora, você olha ao redor de uma infraestrutura predial que faz um hospital funcionar, os elevadores estão conectados, as escadas rolantes, o sistema de incêndio, sistema de energia, sistema de limpeza de água, sistema de ar-condicionado, que é super importante para o hospital, tudo isso está conectado. Você imagina um elevador, um PLC de um elevador, de um fabricante de automação hackeado e você não conseguir subir com uma maca de um paciente para uma UTI ou para um CTI, né? Então, quando a gente fala hoje de um hospital, a gente está falando de um Health Delivery Organization, onde você tem que proteger todos os dispositivos de OT, de IoT e de IOMT, não só a TI. Quem protege a sua TI não está olhando para o lado e olhando com cuidado para o negócio da empresa, para a vida de pessoas, né? Porque hoje em dia um equipamento desse atacado, você influencia a vida de pessoas, a marca de empresa, né? E você pode acabar com uma estrutura hospitalar, né? Com esse tipo de ataque. Então, é um desafio, pessoal. O Ítalo, acho que é um ponto importante, né, voltando aqui até a apresentação novamente, né, esse é um caso que a gente vê, né, isso aqui é uma indústria, pessoal, que a gente fez um trabalho com eles para testar a resiliência deles, né, é uma indústria de distribuição de energia, tá. E vou até aproveitar, né, que já veio que já tem pergunta no chat, né, o que acontece, né, esse cliente contratou a gente, a SEC, né, para entender se alguém conseguia violar a infraestrutura dele, né. E a gente fez um trabalho, né, a gente invadiu a empresa, invadiu ela por meio de uma campanha de phishing, via Teams, fizemos uma série de coisas, tornamos administradores do sistema e conseguimos tomar o controle de toda a rede de IT e também conseguimos tomar controle de toda a rede de OT, ou de CPS, que eles diziam que era segmentada, que era segregada. Não, Reginaldo, aqui é 100% segregada, né. E quando a gente invadiu, a gente teve acesso a todo o controle, né, de fluxo de pessoas dessa empresa, tá. Então aqui mostra um pouco do sistema de câmera, então a gente sabia quando o gerente entrava, quando o gerente saía, quem estava indo, quem não estava. E o ponto mais crítico, né, a gente conseguiu aqui está em espanhol, tá, pessoal, porque foi um cliente que a gente trabalhou em espanhol, né, mas a gente trabalhou não é um cliente do Brasil, a gente conseguiu acessar o sistema da ABB, né, o sistema o SCADA, que controlava a distribuição de energia do país como um todo. Então, um ponto que a gente traz aqui super importante, né, que
esse assunto, esse ponto, olha, Reginaldo, eu estou 100% segregado, essa é uma parte, né? Mas se um prestador de serviço entrar na sua empresa e colocar um dispositivo IoT na sua rede para sequestrar algum tipo de informação, né? Se alguma pessoa colocou algum dispositivo que ele consegue, algum modem, alguma coisa que ele consiga acessar uma estação de engenharia, algum tipo de dispositivo. Se eu tenho um IoT, que ele tem algum tipo de porta, que ele pode ter alguma abertura externa. Como eu gerencio isso, sendo que eu não tenho conhecimento desse protocolo, né, desse sistema operacional? E as minhas ferramentas tradicionais de IT, elas têm uma capacidade de buscar equipamentos de IT, né? Agora, equipamentos de IoT, tem um protocolo específico, uma comunicação específica. Aquela ferramenta, ela não foi construída para entender esse tipo de protocolo em profundidade, né? Então, a SEC e a Clarot, né, acho que é importante trazer isso, eh, a gente já fez trabalhos aqui no Brasil onde a gente, monitorando a rede, a gente encontrou um dispositivo que tinha uma abertura externa, a gente foi olhar, era uma fechadura inteligente de um cliente. E essa fechadura inteligente, ela tinha vulnerabilidades que o cliente conseguia invadir parte da empresa. Então, o que a gente conversou, fomos atrás do fabricante e ajudamos ele a criar maneiras, né, explicamos o que estava ocorrendo. Mas qual que é o ponto? Temos um centro de pesquisa, a Claro tem um centro de pesquisa, a SEC tem o dela, onde a gente fica pesquisando, fica entendendo essas vulnerabilidades, esses dispositivos e vamos criando drivers, maneiras de obter informação, entender como esses dispositivos funcionam, tá? Então acho que isso é algo importante. Esse cliente aqui foi interessante porque, e aqui eu não vou mostrar o vídeo, né, porque é muito intrusivo, mas a gente tem um vídeo mostrando a gente circulando dentro do DCS dele, do sistema escada. Então eu poderia lá desligar e bloquear a distribuição de energia do país inteiro, tá? Então acho que esse todo mundo fala que não é possível, mas é, tá? Ô Ítalo, fala um pouco para nós aqui, o pessoal está perguntando aqui algumas coisas, a gente já vai começar a responder, mas como que o Gartner, o mundo em geral, está vendo a evolução das empresas quando você fala de proteção do ambiente ciberfísico, tá? O que que você está vendo quanto a isso no mercado em geral, tá? Deixa eu pegar um gancho, Regi, no que Claro. você falou dessa empresa de energia, para reforçar o tamanho do impacto que isso pode trazer para a população, para a vida de pessoas, né? Você imagina uma empresa que distribui energia elétrica, ela sequestrada e você parando de distribuir energia elétrica para uma região, né? Então, assim, tudo bem, a gente consegue conviver com 2 dias, 3 dias sem energia na nossa casa, né? Você começa a ir para o quarto dia, você não tem mais alimentos, seu vizinho também não tem, porque ele também está sem energia, a sua cidade não tem porque ela está É sem muito triste. energia, ou seja, os mercados já não têm mais produtos, porque todos eles estragaram, né? Você não tem tratamento de água, porque você não tem energia, você começa a acompanhar um caos da sociedade, né? Ou seja, primeira semana, segunda semana, terceira semana, guerra civil, né? Então, proteger essas infraestruturas críticas, pessoal, é super importante para nós como nação, né? Se vocês olharem, o governo ele já começou a criar alguns trabalhos para começar a regulamentação e sugerir proteção dessas infraestruturas críticas. Então, se vocês olharem do gabinete do GSI, ele já começa a tocar o tema de infraestrutura crítica, ele já começa a classificar o que é importante para o país e o que precisa ser protegido, porque isso é sério, gente. Assim, a gente sequestramos um laptop, tudo bem, é crítico, tem dado pessoal, ok, mas sequestrar um ambiente que você distribui energia, você fazer esse tipo de ataque, você atacar, por exemplo, uma incubadora que você tem uma pessoa, um bebê ali dentro e você, né, atacar aquela incubadora ou qualquer outra, uma empresa que produz alimentos, você mudar uma variável, uma empresa que tratamento de águas, pessoal, assim, o tratamento de água hoje ele é efetuado por né, você tem vários equipamentos, você gerencia aquilo remotamente antes da água voltar para a população. Você mudar um pouquinho de sódio para cima, para baixo, algum outro componente, você pode matar as pessoas todas daquela região. Pessoal, infraestrutura crítica
é importante, é sério para todos nós, né? Então, por isso que vocês veem o movimento do Gartner acontecendo, né? Você começa a ver as pessoas de cyber entendendo isso e, deixa que eu preciso proteger a infraestrutura crítica porque é importante para o negócio, para a vida de pessoas e por aí vai, né? Então, aí tem esse movimento todo acontecendo. O Gartner, ele lançou esse relatório de CPS, né? E ele sugeriu uma jornada que essa jornada ela representa muito bem o que a gente está falando aqui. Acho que ela até toca algumas das perguntas que a gente está vendo, né? A primeira fase da jornada, pessoal, eu não sei se você pode botar o slide aí, Regis, mas a primeira fase da jornada ele manda o conhecimento, né? A gente começa a ver o mercado entendendo que precisa proteger esses ambientes. Isso está acontecendo, né? A gente cresce, para vocês terem uma ideia, 22 novos clientes a cada 3 meses, 22 novas empresas protegendo a infraestrutura. Estou falando só da Claro, fora os nossos concorrentes, fora o mercado. 22 novas empresas protegendo na Claro a cada 3 meses a sua infraestrutura crítica. Então, o mercado está entendendo essa necessidade. E aí a fase que o Gartner sugere é a seguinte: primeira fase é visibilidade. Ou seja, você está entendendo a tua superfície de ataque. Como o Regis comentou, no passado essa rede é isolada, essa rede é segmentada, essa rede não tem acesso à internet. Pessoal, esqueçam isso. Essa rede é viva, essa rede já fala com a internet, essa rede não é isolada e tem muita coisa acontecendo ali que ninguém imagina que está acontecendo. E aí a gente descobre isso na visibilidade. Isso aqui é o Gartner falando, tá? Que é a fase 2. A fase 3 é exatamente isso que eu estou falando. Uau, caramba, eu tinha isso e não sabia. A minha infraestrutura crítica estava sendo acessada remotamente, eu não sabia. Pessoal, a gente encontra casos e casos nesse tipo de, no item fase 3, que realmente o cliente não imaginava que aquilo acontecia no ambiente dele. Só como um exemplo aqui, a gente encontrou, por exemplo, indústrias em que todas as máquinas daquela indústria elas estavam minerando o Bitcoin. Porque é um ambiente que funciona 24/7, né? E por um acaso, pelo consumo daquele ambiente minerando Bitcoin, o comando que ia para uma caldeira, que é uma grande panela de pressão, para reduzir a temperatura daquela caldeira que trabalha a 1000 e poucos graus Celsius, ele não foi. Então a caldeira teve uma fissura. Então essa indústria parou de produzir, perdeu milhões, porque as máquinas estavam minerando Bitcoin, eles não tinham ideia que isso estava acontecendo. Pessoal, existem vários casos, e é exatamente isso, Al. Caramba, isso está acontecendo nesse ambiente que eu nunca olhei, e agora eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí vem a fase 4, que é a fase da emergência. Então, olha, vamos classificar o que efetivamente é importante para a gente começar a remediar, começar a tratar de acordo com as prioridades do negócio. Porque lembra, não adianta eu pegar o mesmo asset que eu inventariei, um asset que controla um elevador e um asset que controla uma indústria, né? Um dispositivo que controla um elevador, um dispositivo que controla, por exemplo, uma esteira de produção, é o mesmo dispositivo, mas eles têm propósitos distintos. Então, quem eu preciso tratar de emergência primeiro? A tecnologia, quando veio a pergunta assim, olha, por que as soluções tradicionais de TI não podem, né? Porque TI vai pegar asset por asset, não vai entender o que aquele asset faz, o propósito daquele asset. Então aqui a gente mostra, olha, esse asset do elevador, esse asset da sua planta industrial que faz determinado produto, vamos proteger primeiro o que é mais crítico para o seu negócio. Né? Eu estou dando um exemplo de indústria, mas poderia ser outra coisa, um hospital com outra classificação. Então a emergência é super importante para que vocês não recebam ali 30 mil linhas de CVE e vocês não saibam por onde começar. Aqui a gente vai indicar exatamente a prioridade de acordo com o propósito do asset que a gente inventariou. Né? Então é a fase 4, emergência. E aí você vem a fase 6, a fase 5 e 6, que aí já é a fase de otimização, né? De estar ali num ciclo contínuo de verificação. Tudo isso aqui, pessoal, que o Gartner sugere, ele já deve estar conectado a um SOC especializado para que os problemas que estão sendo encontrados, eles passam a ser tratados por um time especializado que conhece desse tipo de infraestrutura. É isso aí, Reg. Ótimo, obrigado. Então, vou passar aqui para o próximo slide.
né. Mas aqui eu queria aproveitar você ainda, Ítalo. Me fala um pouco aí o que que a ferramenta da Claro te faz alinhada com esse com essa estratégia do Gartner aí mesmo, né, que a gente fala, quais, pra gente ver como seguir, entendeu? Como que eles podem seguir tendo a Clarity como um guia, né, acho que isso é um ponto importante. É. A solução da Claros, ela foi completamente criada acompanhando a jornada do Gartner. Até a gente até brinca, porque ela foi criada antes, né? Então o Gartner acompanhou a solução da Clarity, a gente brinca aqui. Mas brincadeiras à parte, a nossa solução, a primeira coisa que ela vai fazer para vocês é te dar uma visibilidade dessa superfície de ataque, tá? Essa visibilidade, ela é super profunda. E aí eu consigo entender o propósito desses dispositivos que a gente está inventariando nessa primeira fase da jornada para vocês. Então, eu consigo entender o propósito dele, o nível de risco que esse dispositivo tem, e aí eu consigo entregar mecanismos para que vocês consigam conviver com o risco ou remediar aquele risco que foi encontrado no dispositivo. Então, a gente faz toda essa jornada para vocês, dá visibilidade, a gestão do risco e da vulnerabilidade, a detecção de anomalias, a segmentação de rede, toda a parte de threat intelligence, a ferramenta traz tudo isso para vocês, conhecendo os protocolos proprietários e os desafios do ambiente operativo, ou de IoT, ou de CPS, como a gente costuma chamar hoje em dia, mas traduzindo para o nosso linguajar de cibersegurança, né? Para que a gente se sinta confortável a tratar um dispositivo que não é o tradicional de TI, mas com conhecimento de efetivamente o que pode ser efetuado naquele dispositivo. Tá ótimo. Oi, então acho que um ponto importante de notar aqui, né, a gente está nessa jornada de proteger dispositivos cyberfísicos faz um tempo, né. A gente tinha até nossa barba era preta quando a gente começou, né, essa é a verdade, né. E uma das coisas que é muito engraçado, né, porque a gente escutava muito isso, pessoal, eh, o pessoal não tem acesso, não tem internet no chão de fábrica, e teve um caso muito emblemático, né, Ítalo, que a gente foi numa indústria, uma grande siderúrgica aqui no Brasil, e um prestador de serviço não queria, ficar lá, porque o ambiente era muito hostil, né. A gente sabe que é um ambiente industrial. E ele colocou um modem, 4G plugado na infraestrutura, né, para ele poder acessar aquela máquina, a estação de engenharia, e ver como é que o software estava rodando, né. Então, esse é o tipo de coisa que acontece na indústria e ninguém conta, né. É coisas que acontecem, a gente vê de inúmeras coisas que a gente viu, né. Então, o pessoal por que que a gente fala que é importante monitorar essa infraestrutura cyberfísica, né, ver o que está acontecendo, ter visibilidade disso. Porque, pessoal, não é só o invasor que sai da rede de IT e vai para a rede de OT. Não, pessoal, tem prestador de serviços, tem funcionários, tem uma série de coisas que ocorrem na infraestrutura que ela não tem uma visibilidade, não tem como você enxergar. Então entrou uma pessoa na minha planta, cara, tem um PLC lá que está com a porta aberta. Ele não, a pessoa vai pluga o computador lá. Como que eu vou enxergar isso, né? Como eu vou ver isso? Né? Então, pode trazer um risco de funcionamento do dispositivo, pode sequestrar dados da empresa. Então, essa parte de monitorar, quando a gente fala de ter essa visibilidade, está relacionado a você entender o que está acontecendo todo dia. E o ataque, ele não precisa vir de fora para dentro, ele pode estar lá dentro, tá? Então a gente teve casos aqui, né, um caso que surpreendeu a gente, uma empresa nacional, um prestador de serviço entrou na empresa e colocou um IoT na rede, um Raspberry Pi, né, e começou a sequestrar uma série de informações dessa empresa, e isso gerou um prejuízo para a empresa financeiro milionário, tá? Então, mas porque eles não tinham gestão dessa infraestrutura, né. Então é algo que acontece, está acontecendo, nesse exato momento está acontecendo, só que hoje não existem ferramentas para que você consiga enxergar isso, tá bom? Vamos voltar para os slides aqui, a gente já está se encaminhando aqui para a fase final, falando um pouco da SEC, né, uma das coisas que a gente faz super bem aqui como SEC, pessoal, e aí a combinação nossa com a Clarity, é que não adianta você ter uma ferramenta fazendo essa gestão de vulnerabilidade, de inventário e de ameaças e você não ter alguém tratando isso, né.
Então, construindo um plano para aumentar essa resiliência. E esse é um dos nossos diferenciais. Hoje a gente já tem alguma dezena de clientes aqui trabalhando conosco com o que a gente chama de SOC híbrido, que é um SOC que aborda tanto a disciplina de IT quanto de OT, tendo em vista as particularidades de cada uma, tá. Então a gente consegue entender as 2 áreas, consolidar as ferramentas que vêm as informações que vêm de ferramentas distintas e ajudar o cliente a tratar isso. Um exemplo bem claro, pessoal, vou pegar numa indústria, né, eu tenho um alto forno, né, ou um processo bem crítico. Tem um equipamento lá que é legado. Só que para eu atualizar aquela estação lá que está com Windows XP, eu tenho que atualizar o equipamento como um todo. O que era um projeto de cibersegurança vira um projeto de infraestrutura, porque eu vou ter que investir milhões. Então o projeto não é viável, né. Então a gente tem que encontrar outras maneiras de manter esse dispositivo protegido, sem ser modernizar ele. Então o nosso time, a gente tem capacidade aqui de entender, né, de assessorar vocês numa parte consultiva, de entender quais são as principais ameaças e traçar um plano para que isso seja solucionado, tá. Então, se alguém está nessa etapa, está começando a pensar em ferramenta, primeiro é ter a visibilidade. A partir do momento que você tem visibilidade, você vai ter muito dado. Como eu trato isso? Como eu cuido isso? Tratar separado nunca é a melhor estratégia. Então, o ideal é sempre você integrar isso dentro do SOC, um SOC híbrido que a gente chama de IT/OT, tá. Estamos nos encaminhando aqui, pessoal, para o final, né, eu vou passar aqui, aqui a gente tem uma pergunta, tá, que vai responder um pouco das perguntas também que tem no chat, né, mas aqui é o que vale ouro, né. Eh, e aí, assim, pessoal, vamos lá, novamente, essa pergunta aqui equivale o voucher de R$ 500, né. Depois da pergunta eu vamos responder as outras perguntas que estão no chat, né. Mas basicamente, né, aqui, segregando a minha rede de IT e a rede de CPS ou OT, né, eu estou seguro? Essa que é a pergunta, né, e aí a gente tem as alternativas. Eu queria que vocês, respondessem aí. Temos 4 alternativas, a primeira é sim, a segunda sim, mas eu preciso garantir que a operação não tem acesso à internet. Não está seguro, eu preciso também de uma IDMZ, né. Não, uma estratégia de segurança para dispositivos cyberfísicos exige uma abordagem mais ampla, que leve em consideração visibilidade, gestão de risco e detecção de ameaças, tá. A gente tem um tempinho aí para responder isso, eu já vou anunciar em alguns minutos quem que é o vencedor, tá. Eu vou passar aqui para frente, né, a pergunta, e o vencedor é a resposta correta é a resposta D, e a primeira pessoa que respondeu foi o Ícaro. Ô Ícaro, depois o pessoal vai entrar em contato com você, tá, para falar sobre o voucher, tudo. Obrigado a todos que colaboraram. E agora a gente vai aqui um pouco para as perguntas, né. Ô Ítalo, vamos voltar aqui nas perguntas. Eh a primeira, qual que é a nova superfície de ataque? É uma pergunta que fizeram aqui que eu achei interessante, tá. É. Eu vou responder essa pergunta com um caso. Eu fui visitar um estádio, sabe esses novos estádios que foram criados aqui Arenas, no né. Brasil, né? Arenas, isso aí. E aí eu fui conversar com o CIO dessa arena. E aí o CIO falou: não, estou super bem protegido, eu comprei Faro, estou segregando minha rede, né? A rede está ok. E aí a gente começou a fazer a seguinte pergunta para ele: fala um pouquinho de como é essa arena, né? E ele comentou: não, a arena é toda automatizada. Então, por exemplo, se eu tenho um show, eu vou no nosso sistema aqui, a gente muda o perfil da arena para um show, muda as cores, muda os telões, ela se transforma num show, se tem um jogo de futebol, se transforma num jogo de futebol e por aí vai. Ou seja, uma arena é uma casa de shows hoje em dia que você escolhe o que Exato. fazer ali, né? E aí a pergunta para ele foi: tá bom, deixa eu entender um pouquinho então. Esses refletores todos da arena, eles estão. Como é que você gerencia? Estão todos conectados. Eles mudam de cor, eles desligam, eles mandam flash, mais de 200 refletores. Tá bom. O sistema de áudio está todo conectado. O sistema de incêndio todo conectado. Elevadores, escada rolante, sistema de alta voz, sistema de limpeza de água, sistema. Tudo que vocês puderem imaginar
ela era inteligente, ela 100% conectada. Aí a gente fez a seguinte pergunta para ele: quantas pessoas você tem aqui? Quantas pessoas você consegue receber num jogo de futebol? Entre 40 e 45 mil pessoas. Tá bom. Imagina num jogo de futebol, as luzes são desligadas, os elevadores são desligados, as portas que são automáticas, elas são desligadas, todos os telões começam a apresentar imagens críticas de um ataque, por exemplo, sistema de incêndio é ligado. Como é que você gerencia 40 mil pessoas desesperadas, sem saberem o caminho de saída, com as portas trancadas, elevadores desligados, sistema de incêndio ligado, imagens de ataques acontecendo? Como é que você gerencia isso? E aí ele parou um pouquinho, ele falou assim: caramba, isso pode acontecer? Pode, porque essa é a sua nova superfície de ataque. Você está protegendo muito bem o teu laptop, a tua impressora, a tua cloud, mas onde está o teu negócio e a vida de pessoas, que é exatamente ali naquele estádio, no seu negócio, essa é a sua superfície de ataque. Se você não proteger esse ambiente, você pode ter outros problemas muito maiores. Então, pessoal, superfície de ataque, você tem que entender do seu negócio, né? Você tem que olhar um pouquinho para o lado, entender aquela pergunta que o Regis falou, quantos dispositivos não tradicionais você tem na tua infraestrutura que você nem imagina ter? Eu diria que muitos, porque a gente normalmente não olha para isso, né? Então a superfície de ataque hoje, pessoal, ela é muito grande e por incrível que pareça, você pode estar gastando milhões na proteção do teu data center, da tua TI, mas ela pode vir por um lugar que você nem sequer está olhando, porque você imagina que aquilo não é minha responsabilidade, aquilo é responsabilidade de outra área. E na verdade, não. Se hoje em dia uma empresa for atacada por um ambiente industrial, por um ambiente de IoT, por um ambiente médico, e o CISO ou o time de cyber falar assim, não, isso não é minha responsabilidade, pessoal, balela. A notícia vai sair no jornal, teve um ataque cibernético na empresa, e ninguém quer saber se veio por um lugar que vocês achavam que não era responsabilidade de vocês. É um Exato. ataque cibernético, vocês são um time de cibersegurança, no final a conta cai para vocês. Então, a superfície de ataque ela é muito maior e vocês precisam olhar para isso. Oi, Ítalo, eu vou responder uma pergunta aqui do Renato. Ele fez duas perguntas, né? Ele falou quais são as medidas, né, de segurança que nós podemos abordar, né? O primeiro ponto, Renato, que eu vejo, né, é ter visibilidade e entender o que priorizar, né? Então, não tem como eu proteger o que eu não conheço. Então, o primeiro ponto, olha, eu vou traçar um plano de governança, eu vou comprar firewall, eu vou segmentar a rede. Tem uma série de coisas que a gente fala de fazer, mas ficam ações pontuais quando você não entende o seu ambiente. Então, o que a gente tem feito muito com os clientes aqui, eu já trabalhei em projetos todos os tipos de indústria, óleo e gás, alimentícia, data center, tudo. Então, o primeiro ponto é entender onde estou, o que que eu tenho hoje, o que que é a minha infraestrutura. Então, a partir do momento que você tem visibilidade, aí a gente entra com uma parte consultiva. Espera aí, olha, o que você tem hoje é isso. Esse é o tamanho do negócio. E aí a gente trabalha com consultoria para entender quais são as melhores maneiras de trabalhar. Por quê? A gente vai muito além de colocar um monte de tecnologia. A partir do momento que você tem visibilidade, você entende que, olha, eu não preciso comprar um firewall. Se eu segmentar dessa maneira, funciona bem. Se eu fizer isso, se eu atualizar o firmware, funciona. Esse dispositivo aqui, ele é um dispositivo que eu não consigo atualizar o Windows dele, mas se eu isolar ele, porque ele não precisa falar com outros dispositivos, eu consigo manter ele protegido. Então, se eu pudesse dar uma dica para todo mundo, até para vendo as empresas que tiveram sucesso, né, começar pela visibilidade. A partir do momento que você consegue entender o que que você tem, aí você consegue ter um assessment de entender o que que é mais crítico, o que que é menos crítico e por onde você começa, né. É muito difícil traçar um plano de cibersegurança para a rede industrial, sem você entender como funciona a sua operação. Então isso é o que eu sempre recomendo.
né. Ítalo, eu tenho uma pergunta do Ícaro, que eu acho que é a última aqui que a gente vai responder. Ele colocou vários pontos, né, mas, ô Ícaro, eu vou me dar o direito aqui de só falar um pouco de como a ferramenta funciona. Ô Ícaro, explica um pouco como é a metodologia da Clarity para descobrir esses dispositivos, entender como eles funcionam, trazer as vulnerabilidades e por que que isso é algo diferente. Joia. A tecnologia ela possui mais de 500 protocolos proprietários na nossa base, né? Então, a gente tem alguns modelos, alguns mecanismos para trazer essa visibilidade que o Regis comentou, né? Que é o que você precisa, e exatamente o que o Gartner fala como fase 1 lá, né? Visibilidade, né? Então, a gente tem a maneira mais simples, que e a mais cara, que é o passivo, que você tem que botar um coletor lá, né? E ele começa a ouvir a rede e a gente começa a trazer o dado desses desses ativos para vocês. Essa é a maneira mais cara de se fazer, tá? Existe uma segunda opção que são as integrações. Então, a Clarity, ela faz a maneira passiva, que é a escuta na rede, né? Mas ela criou uma nova opção que é a trazer um inventário através das integrações. Então, a Clarity, ela criou mais de 150, 160 integrações, que é exatamente para trazer essa visibilidade para vocês, sem a necessidade de botar um monte de hardware, como outras empresas fazem na infraestrutura, né? Que aí isso vai ajudar vocês a entenderem qual é a tua superfície de ataque, para depois você seguir nessa estratégia de melhoria contínua da proteção do ambiente. Então, o que a gente sugere hoje em dia é, vamos botar o nosso coletor, a gente faz a integração com os teus switches de rede, com os teus Wi-Fi, com seus EDRs, caso você tenha, com seus sistemas de automação. Então, a gente começa a trazer todo o dado, toda a visibilidade, sem você ter que fazer o espelhamento de rede, sem você ter que trocar o switch, sem você ter que botar um hardware, e a gente traz essa visão. Aí, com base nessa visão, aí sim, como o Regis comentou, a gente começa a definir uma estratégia adequada a cada cenário, de acordo com o que você quer ou não investir para cada um dos cenários, mas a gente dá essa opção. A gente não te obriga a botar um monte de sensor em todos os lugares, senão vira um projeto de hardware, um projeto de infraestrutura, e a gente sabe que é complexo, né? Então, existem esses dois mecanismos, existem outros, como, por exemplo, o Clarity Edge, que é um executável, que ele vai trazer a visibilidade de todos esses ambientes. Então, a Clarity ela foi se desenvolvendo para trazer a visão inicial muito mais rápido do que qualquer empresa no mercado e com muito menos custo, um TCO muito baixo em relação a qualquer empresa no mercado para te dar essa visibilidade. Tá? Então, não é necessário colocar agentes, ok? Com integrações, a gente consegue trazer essa visão para vocês. Ótimo. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui, né? A gente vai ficar com os dados de vocês. A gente está disponível aí para conversar. Quem tiver interesse em conversar, entender melhor, a gente tem auxiliado diversos clientes, tem muitos casos de uso e a gente entende que esse é o grande desafio hoje, não só do Brasil, do mundo, proteger essas infraestruturas. Então, para aqueles que ainda não estão olhando para isso, comecem a olhar, né? É um caminho sem volta e que tem um impacto muito grande nas operações. Então, contem aí com a SEC, com a Claro. Se quiser entender um pouco mais sobre como a gente consegue ajudar vocês, é só chamar. A gente está disponível, tudo, e eventualmente a gente pode visitar vocês e conversar do tema, tá bom? Obrigado, Ítalo, pela participação aí, por colaborar. Acho que é um tema importante. A gente já vem levantando essa bandeira há muito tempo, né? É E verdade. cada vez mais a gente vê que no Brasil as empresas estão olhando para isso, tá? Então, pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês e nos colocar à disposição aí. Uma ótima quinta-feira e um grande abraço para todos, viu? Abraço, pessoal.